Boa noite, mais um Vai Traub Sem Filtro e hoje vai ser uma conversa no formato mais de, bem, talvez aula, eu vou usar mais a lousa. Eu queria desenvolver uma ideia que eu lancei há uns 6 anos atrás, eu ainda estava no Ministério, quando eu expliquei as 3 engrenagens do mecanismo. Na época, a gente usava mais a palavra mecanismo, né, que era o termo daquela minissérie, né, o mecanismo. Então, de onde apareceu? Hoje, para mim, mecanismo não é uma expressão adequada. Eu prefiro utilizar o termo República de Deodoro, porque essa estrutura vem se desenvolvendo desde 1889. Com maior ou menor velocidade, ela vem evoluindo, aprofundando e se adaptando. Isso daí está na playlist. Eu já vou começar falando boa noite, Eric. Como é que tá aí? Como é que estão as coisas aí nesse Brasilzão de Deus, cara? Abraão, boa noite, galera do chat aí, os faroleiros. Aqui tá um dia sobrevivendo, né? Sobrevivi a mais um dia, cara, no Brasilzão. Que não é moleza, não. Eric, você lembra que eu tinha uma vez explicado essas 3 engrenagens que eram a base do mecanismo? Podemos falar também os 3 pilares do mecanismo, os 3 pilares da República de Deodoro, como funciona? Eu quero voltar para esse conceito, porque na época, se você me permitir aqui, eu já vou entrar na lousa. Beleza. É possível ver direito aqui? Acho que sim, né? Tá ótimo. Maravilha. Então, naquela época, eu havia dito que são 3 engrenagens que interagem entre si para fazer o motor do mecanismo andar. Você tem a engrenagem do monopólio, oligopólio, que tem uma relação incestuosa com a corrupção. E para fechar, acho que se apagar a luz fica até melhor, hein? Melhorou? Sim, acho que sim. Não tá tão escuro lá fora, né? Então acho que tá bom. Não. Então aqui você tem monopólio, oligopólio, né? Que é o que você vê, né? Wesley Batista entrando agora no banco Master Blaster, mostrando interesse no banco Master Blaster. Então, essa relação incestuosa entre o Estado e as empresas que se apresentam como privadas, mas não são empreendimentos privados onde o proprietário está lá correndo risco, ele está querendo conseguir uma facilidade no setor público. E aqui você tem a corrupção, o crime. Existe essa interação muito forte. E para fechar, você tem a questão da ideologia. Então, até vou colocar cores diferentes. Aqui vou colocar verde. Vou deixar o verde para depois, eu vou segurar aqui. Vou colocar em roxo aqui, ó, ideologia em vermelho. A parte do monopólio em roxo. Monopólio, oligopólio e a corrupção. Aonde a ideologia, o que você tinha? Você tinha, por exemplo, toda a parte dos intelectualoides falando, não, você tem que ser socialmente responsável, você tem que ser lindo, maravilhoso, você tem que chuchuchu. Abrão, mas a capa está sobre religião. A religião é a base da ideologia. E está havendo uma modificação muito grande nesse jogo, por quê? Porque a ideologia, essa máquina da corrupção, existia para o Centrão e existia para o PT Centrão, para a esquerda, para o petismo, para toda essa esquerdalha e também para o Centrão. Corrupção. Corrupção, crime, essa coisa próxima do suposto, né? Vamos proteger os narcos, vamos proteger o crime. Aqui. Os dois tinham isso.
A relação promíscua com, entre aspas, empresários, não são empresários, eles são, os americanos definem como barões ladrões. Os barões ladrões que conseguem criar os monopólios, conseguir empréstimos facilitados, benefícios, etc., está aqui também. E o Centrão tradicional não tinha ideologia. Ele tinha uma coisa muito solta, muito solta. Já o PT, a partir principalmente de 88, ele vai ganhando corpo na questão ideológica, a esquerda, não vamos atribuir apenas ao PT, vai aumentando essa questão ideológica, vai construindo os laços cada vez maiores com a corrupção, começa com coisa mais simples, transporte urbano, empresa de ônibus, lixo, e o negócio vai escalando, chegando aos monopólios, oligopólios, empréstimos do BNDES e tudo isso que a gente já viu em movimentos bilionários. E isso se fechou. Então, o que acontecia? Quando você batia na esquerda, pessoas ligadas aos grandes bancos, o oligopólio de bancos no Brasil, vinha para cima de você. Pô, o Lula falou e ligou para o Butin, o dono do Santander na Espanha, está gravado no YouTube, ele falando, manda a sua funcionária embora, porque ela falou mal da Dilma. Falou que, ela não falou mal, falou que se a Dilma ganhasse, o dólar ia subir, a bolsa ia cair. Manda ela embora, Butin, e dá o bônus dela para mim. Então, essa relação da esquerda com os donos dos grandes monopólios e oligopólios do Brasil ficou muito solidificada. Onde esses grandes monopólios e oligopólios davam dinheiro, inclusive, para institutos fomentarem a ideologia de esquerda. Criança peladona, adulto pelado com criança, grana de monopólio, grana de oligopólio, tudo com facilidade de isenção tributária. O cara, de uma empresa, entre aspas, empresa, de um monopólio e oligopólio espúrio, dá dinheiro para criança, criança viado, o nome lá da exposição lá que teve. Então, você tem grana do setor, entre aspas, privado desses oligopólios, monopólios. Por quê? Porque reforça a ideologia do grupo dominante que controla a corrupção, que alimenta o monopólio, joga aqui, e tudo fica reforçado com a ideologia de esquerda. Qualquer nome que surgisse seria massacrado pelos grandes veículos de comunicação. Você tinha praticamente um cartel ali na informação geral. Era quase um cartel. É Rede Globo com a família Frias, a família Marinho, né, com a Rede Globo, e a família Frias com a Folha de São Paulo. Esses dois tinham 70% do fluxo de informação até a internet. Você tinha também pequenos veículos que ali conseguiam um pouco, que pareciam no Teatro das Tesouras, fazer frente a essa ideologia mais de esquerda. Tipo a Veja, quando era da família Tivita. Depois perdeu dinheiro, quebrou, venderam, perdeu, acabou. A família Mesquita, no estado de São Paulo, perdeu, acabou, não está mais na mão deles. Então, era assim, eles eram ligados mais ao tucanato, tal, tinha um papo liberal, Partido Novo, Meu Ovo, né? Mas não havia essa amálgama que começou a dominar o Brasil completamente a partir da Constituição de 88. Você tinha a ideologia. Então, você pega os grandes museus com a agenda woke, pode ver, tem banqueiro e empresário envolvido. Todos pela educação, com a agenda woke monopolista, que eu enfrentei lá, ONGs, tentando desenvolver monopólio da educação. Tem tudo banqueiro, empresário monopolista, oligopolista, porque o empresário que está lá lutando tem uma retífica, tem padaria, ele não tem nem o lucro que o monopólio e o oligopólio dá. Você tem o monopólio de uma coisa, você não precisa se esforçar tanto, você está na maciota, e o lucro é boçal. Sobra dinheiro, então, mas você, para manter o monopólio, você precisa da corrupção, da bandidagem, para pressionar a distorção das leis para você continuar tendo monopólio. E tudo isso
você precisava manter com o massacre de qualquer um que se levantasse contra esse mecanismo. Mas essa é a República de Deodoro desde o começo. Se você voltar 40, 50 anos, você só não tinha ideologia de esquerda tão forte. Mas se você pegar o Chateaubriand na parte da comunicação, os empresários tentando monopólio, Mateta não era tão sofisticado, não era tão profundo, não era tão intenso. Mas essa promiscuidade existe desde o começo da República. Ideologia da República, ela começa positivista. O positivismo é o bisavô do comunismo. A corrupção está lá desde o começo da República. Não que nunca houve corrupção no Império, também teve, mas não fazia parte da estrutura. Sem corrupção, o monopólio e o oligopólio, os campeões nacionais não ficam de pé. A corrupção mantém os monopólios dão dinheiro para os políticos, eles ficam mais fortes, eles financiam a ideologia para massacrar quem? A classe média que eventualmente se levanta contra o sistema. Esse modelo adota a ideologia de esquerda a partir, eu diria, da década de 80. E começa a ser implementado na Constituição de 88, que é uma porcaria, mas ela é muito melhor do que se nós fizermos uma nova Constituição e seguir ao pé da letra, ipsis literis, a Constituição atual é melhor do que os desmandos que estão acontecendo no Brasil.